Bom, vamos agora tratar do cálculo da renda da pensão por morte e em seguida da renda do auxílio reclusão. Então, em primeiro lugar, pensão por morte. Vamos ver como é que calculamos a renda. Conforme nós já vimos, a pensão por morte não utiliza para o seu cálculo, pelo menos não diretamente, né? Então, no regulamento, ela será apresentada como um benefício que para o seu cálculo não usa o salário de benefício, tá? Então, a renda vai ser calculada nas seguintes condições. Vamos dizer que se deu óbito de um segurado aposentado, tá? O evento motivador do pagamento da pensão por morte ao dependente é o óbito do segurado ou a morte presumida, seja por uma decisão judicial, seja, né, pela comprovação de um desastre onde se encontrava o segurado, não é? Tá? Muito bem, então houve o óbito de um segurado aposentado. Qual é o valor da pensão? O valor da pensão por morte corresponde a 100% do valor da aposentadoria que vinha sendo paga àquele segurado. Entretanto, não existe conversão automática de aposentadoria em pensão. O beneficiário da aposentadoria é o segurado, os beneficiários da pensão são os dependentes, eles têm que vir à Previdência Social para proceder à inscrição, à habilitação ao benefício, tá certo? Muito bem, então, valor da pensão por morte, quando ocorreu o óbito de um segurado aposentado, 100% do valor da aposentadoria. Agora, se aconteceu um óbito de um segurado que não estava aposentado, tá? Ele se encontrava em atividade laboral, tá? Ou ele se encontrava no que depois a gente vai, né, comentar, que é o chamado período de manutenção da qualidade segurada. Então, faleceu um segurado não aposentado. Qual é o valor da pensão por morte nesse caso, tá? Porque aqui nós não teremos uma aposentadoria que já esteja sendo paga ao segurado. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de conta que vamos calcular uma aposentadoria, porque o valor dessa pensão será 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que teria direito o segurado na data do óbito. Então vejam aqui que eu faço um cálculo de uma aposentadoria por invalidez para a data do óbito, certo? O valor que eu obtiver para a aposentadoria por invalidez, 100% dele vai ser o valor da pensão, ok? Agora, existe uma outra hipótese. Eu posso ter, terceiro caso, o óbito de um segurado recluso, se encontra preso, não é? Em regime fechado ou semiaberto, cujos dependentes vêm recebendo, não é? Auxílio reclusão. Neste caso, o valor da pensão por morte
será igual ao valor do auxílio reclusão. Como se trata aqui de benefício, o auxílio reclusão já é um benefício concedido a dependentes do segurado, então vai haver a conversão do auxílio reclusão em pensão por morte. Mas aqui eu queria chamar a atenção para um caso muito particular, que é o seguinte: aquele segurado que está preso e que sua família está fora da prisão recebendo auxílio reclusão, lembrar, a gente vai ver logo em seguida aí, né, que tem que ser um segurado cujo último salário de contribuição era a baixa renda, portanto, um valor de no máximo R$ 752,12. Então, nós temos um segurado que foi preso por ser de baixa renda, a família se encontra recebendo auxílio reclusão, tá? Vamos dizer que se trata de um auxílio reclusão no valor de um salário mínimo. Este segurado passa a exercer atividade no presídio, atividade remunerada. O presidiário, quando exerce atividade remunerada por conta própria ou em face de um convênio feito pelo presídio, ele será enquadrado na categoria de contribuinte individual. Então vejam, este segurado se encontra preso e trabalhando. O fato dele trabalhar não determina que a família perca o direito ao auxílio reclusão. Não, continuam recebendo. Os familiares continuam recebendo auxílio reclusão, o preso exercendo suas atividades e recebendo remuneração, tá? Vejam, este segurado pode estar recebendo remuneração de valor superior ao salário mínimo. Vamos dizer que esse segurado venha a falecer. Ora, ele vinha trabalhando, recebendo valores superiores ao salário mínimo, e não é justo que a família dele tenha um cálculo da pensão mediante a simples conversão, tá, de um valor de auxílio reclusão, de um salário mínimo no valor da pensão. Essa família terá direito a utilizar os salários que ele recebia na prisão e sobre os quais ele contribuía para fazer um cálculo segundo, né, essa situação aqui. Se usa esses salários de contribuição sobre os quais ele contribuía na prisão para fazer o cálculo de uma aposentadoria por invalidez, na medida em que este valor resulte em valor superior ao auxílio reclusão que já vinha sendo pago, a família terá direito a receber uma pensão segundo aquele outro cálculo e não apenas mediante a simples conversão do auxílio reclusão em pensão. De acordo? Tá? Nós vamos agora, então, tratar do cálculo da renda do auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Então, primeira situação que nós vamos investigar é o seguinte: houve a reclusão de segurado aposentado, tá? Então, um segurado aposentado, tá, de baixa renda, essa aposentadoria não poderá ter valor superior a R$ 752,12. Houve a reclusão de um segurado aposentado. Eu pergunto a vocês, qual é o valor do auxílio reclusão? Eu digo a vocês que esse valor é zero. Sabe por quê? Porque o segurado, quando é preso, ele não para de receber a aposentadoria. E esse valor da aposentadoria vai servir também à manutenção de sua família. Então, aquele segurado que vem recebendo a aposentadoria e é preso, segue recebendo a aposentadoria e não vai a sua família receber auxílio reclusão, tá? Agora, quando eu tenho uma reclusão de segurado não aposentado, de baixa renda, este segurado, tá? O que vai acontecer? Reclusão de segurado não aposentado, também, tá? Que não recebe, tá? Não está recebendo no momento da prisão auxílio doença, nem remuneração da empresa a qual ele se vinculasse.
Então, o segurado foi preso, não recebe aposentadoria, não está em gozo de auxílio-doença, não mantém remuneração paga pela empresa. Qual será o valor do auxílio-reclusão? Aí eu vou seguir a mesma regra lá da pensão. O valor do auxílio-reclusão corresponderá a 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que teria direito o segurado na data da reclusão. Ok? Então, aqui nós temos o seguinte: segurado foi preso, na data em que ele é preso, a gente faz de conta que calcula uma aposentadoria por invalidez. O valor obtido, 100% dele vai ser o auxílio reclusão. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: apesar do auxílio reclusão ser garantido a dependentes do segurado de baixa renda essa que hoje se encontra no valor de R$ 752,12, tá? Não necessariamente o auxílio reclusão vai ser um salário mínimo, não necessariamente o auxílio reclusão vai ser a própria baixa renda. Vejam vocês o seguinte: vamos dizer que nós tivéssemos um segurado que estivesse assim, recebendo R$ 5.000. Aí ele perde esse emprego e aí ele ganha 500. O último emprego que ele conseguiu, 500, algo acontece na vida dele que ele é preso, tá? Vejam, eu não estou aqui preocupada com esses salários. Na medida em que esses R$ 500 sejam o último salário de contribuição, dizendo respeito, portanto, a mês completo, R$ 500 está nessa condição, né? Menor, né? Do que 752. Então, está dentro do limite da baixa renda, não é isso? Então, significa dizer que este segurado, embora no passado recebesse uma renda bem interessante, o último salário dele é a baixa renda. Se o último salário de contribuição está dentro do limite da baixa renda, os dependentes desse segurado irão receber o auxílio reclusão. E a minha pergunta é: como é que eu calculo o auxílio reclusão? Ora, eu preciso, antes do auxílio reclusão, nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma aposentadoria por invalidez. E como é que a gente calcula a aposentadoria por invalidez? Fazendo média de salários de contribuição. Mas que salários de contribuição? Os 80% maiores. E quais são os 80% maiores? Na medida em que ele tivesse muitos outros, não é? Eu estaria aqui aproveitando os valores maiores. Até poderia esses 500 que foi, né, o que justificou a configuração da baixa renda, nem entrar no cálculo, tá? Eu usaria aqui os 80% maiores salários, obviamente não posso usar 5.000, mas usaria o valor até o teto para fazer uma média, de modo que eu posso ter auxílio reclusão variando de um salário mínimo até o teto. Então, não há que se pensar que o cálculo do auxílio reclusão vai determinar sempre a obtenção de uma renda de salário mínimo ou de R$ 752 no máximo. O cálculo vai ser dependente de eu primeiramente fazer o cálculo de uma aposentadoria por invalidez, obtido esse valor de aposentadoria por invalidez, que eu consigo chegar nele através de uma média de salários, os 80% maiores, este valor da aposentadoria por invalidez será o valor do auxílio reclusão, tá? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos já tratar de salário família, tá certo? E adiantando a matéria com algumas noções gerais de benefícios. Então, até lá, gente, bons estudos.